Continuando a leitura. Parte 2. Regimento interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp. Subseção e Governança e Estratégia. Artigo 36. Compete ao Gabinete da Presidência estruturar, monitorar e supervisionar a implementação da Agenda Estratégica da Artesp, composta pelo Plano Estratégico, Plano de Gestão Anual e Agenda Regulatória. Estruturar e supervisionar a implementação da Agenda de Inovação e Agenda de Sustentabilidade da Artesp. Estabelecer, implementar e acompanhar permanentemente a governança, fluxos e controles necessários para garantir padronização e eficiência para os processos de gestão da Artesp. Coordenar as unidades administrativas competentes para prestar análise técnica e regulatória dos estudos de viabilidade de novos projetos de parceria, no âmbito da modelagem preliminar e da modelagem final. Subseção 2ª, Assessoria Técnica do Gabinete. Artigo 37. Compete à Assessoria Técnica do Gabinete, chefiada pelo Secretário Executivo, planejar e coordenar das ações regulatórias na Artesp em curto, médio e longo prazo. Coordenar a elaboração de pareceres técnicos pertinentes às ações estratégicas da agência, assim determinadas pelo diretor-presidente ou conselho diretor, com proposição de encaminhamentos, inclusive indicando prazos para atendimento. Coordenar as demais áreas da Artesp na elaboração de análises de impacto regulatório. Determinar diretrizes a serem seguidas pelas demais áreas da Artesp para a proposição de termos aditivos dos contratos de concessão, permissão ou autorização, bem como supervisionar a instrução e análise dos processos relativos às respectivas minutas previamente à submissão ao conselho diretor. Determinar diretrizes a serem seguidas pelas demais áreas da Artesp para a proposição de normas e regulamentos no âmbito dos serviços regulados e de gestão interna, bem como supervisionar a instrução e análise dos processos relativos às respectivas minutas. Coordenar com a assessoria de comunicação, as audiências e consultas públicas e outros mecanismos de participação social. Supervisionar a instrução e análise, pelas áreas competentes da Artesp, de atos societários que envolvam troca de controle, observado o respectivo instrumento de outorga. Supervisionar a instrução e análise, pelas áreas competentes da Artesp, dos contratos de financiamento e quaisquer outros instrumentos que impliquem a oneração de recebíveis da concessão e das ações das concessionárias. Supervisionar a instrução e análise, pelas áreas competentes da Artesp, da política de partes relacionadas das concessionárias, permissionárias e autorizatárias, bem como as respectivas políticas de compliance e de privacidade, quando o caso. Determinar, com apoio das superintendências pertinentes, as diretrizes e padrões a serem adotadas pelas demais áreas da Artesp no tocante a assuntos regulatórios. Instruir e analisar processos que houverem sido avocados, na forma do artigo 34, inciso 8º deste regimento. Subseção 3ª, Gerência de Inovação e Engenharia Digital. Artigo 38. Para além das competências listadas no artigo 55, são competências da Gerência de Inovação e Engenharia Digital. Estruturar e supervisionar a implementação da Agenda de Inovação da Artesp. Planejar, coordenar, apoiar e coordenar a execução das ações de desenvolvimento dos recursos de engenharia digital, junto às demais superintendências, efetuados por meios próprios ou de terceiros. Promover, avaliar, recomendar e coordenar provas de conceito de soluções tecnológicas junto às superintendências e interessados. Coordenar ações para obter, armazenar e gerenciar os dados necessários às atividades da Artesp junto às superintendências. Providenciar o compartilhamento com a Artesp, pelos prestadores de serviços públicos regulados ou fiscalizados, dos dados relativos à prestação dos serviços que sejam necessários para as atividades de regulação e fiscalização. Elaborar e revisar os documentos e procedimentos internos da Artesp quanto à guarda e à confidencialidade dos dados tratados, e capacitar os empregados da Artesp na guarda, gestão e tratamento destes dados. Realizar análises e auditoria de dados e processos internos da Artesp. Realizar ações de acompanhamento dos indicadores e projetos de melhoria para alcance das metas referentes à Artesp. Fornecer às áreas da Artesp ferramentas de gestão e tratamento de dados para o aperfeiçoamento das atividades de regulação e fiscalização. Propor e coordenar desenvolvimento de modelos de tratamento e visualização executiva de dados e indicadores relativos. A prestação do serviço sob regulação ou fiscalização da Artesp. 2. Ao cumprimento da agenda regulatória e metas assumidas pela Artesp. 3. As atividades administrativas da Artesp. São ainda competências da Gerência de Inovação e Engenharia Digital. Apoiar a ouvidoria no monitoramento da aplicação, do cumprimento dos prazos e dos procedimentos para abertura dos dados da Artesp, bem como na elaboração, revisão e atualização do plano de dados abertos e inventário de bases de dados da Artesp, na forma da legislação. Coordenar a elaboração e divulgação, a partir das informações prestadas pelas unidades competentes, em periodicidade mínima anual, dos relatórios analíticos dos serviços sob regulação da Artesp. Auxiliar na elaboração de relatórios internos e externos de acompanhamento de atividades. Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção 4ª, Coordenadoria de Controle Externo.
Artigo 39. Compete à Coordenadoria de Controle Externo, COEST, coordenar e manter controle de prazos e elaborar respostas e subsídios técnicos, com a colaboração das demais áreas da Artesp, a demandas de órgãos de controle externo, tais como Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, inclusive em apoio à Procuradoria-Geral do Estado. Informar a área competente da Artesp quanto a decisões judiciais que ensejem a suspensão de inscrição no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais, CADIM. Manter registro centralizado e atualizado dos processos administrativos, judiciais e arbitrais nos quais a Artesp presta subsídios. Estruturar e manter atualizado o registro de ações judiciais relacionadas às concessões, permissões ou delegações sob supervisão, controle e regulação da Artesp. Receber, validar e complementar as listas de processos judiciais encaminhadas por concessionárias, advogados e unidades internas, garantindo consistência e integridade dos dados. Elaborar e propor ao Conselho Diretor e diretores, quando necessário, estratégias processuais e administrativas, com fundamentação técnica e jurídica. Coordenar o intercâmbio de informações entre a Artesp, Procuradoria do Estado, concessionárias e demais órgãos, controle interno, TCU, MP, quando necessário. Estruturar, complementar, atualizar e consolidar, de forma sistemática e contínua, a lista de processos judiciais relacionados a cada contrato de concessão sob fiscalização da Artesp. Elaborar e propor, quando necessário, estratégias processuais e administrativas com fundamentação técnica e jurídica. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção V. Assessoria de Relações Governamentais. Artigo 40. Compete à Assessoria de Relações Governamentais, ASGO, promover diálogos entre a Artesp e organismos e instituições relacionadas aos serviços regulados sob competência da Artesp, visando a cooperação para troca de informação, experiência, boas práticas. Organizar, realizar e sistematizar registros de audiências em atendimento aos parlamentares e demais autoridades, quando autorizado pelo diretor-presidente. Promover a articulação da Artesp com associações representativas de classe dos usuários, dos setores sob competência da agência com o mercado regulado, investidores e outras entidades privadas de interesse da agência. Controlar e acompanhar a execução dos convênios de cooperação técnica e instrumentos congêneres, de conteúdo institucional ou intersetorial firmados pela Artesp. Instruir e coordenar os processos relacionados a propostas legislativas relativas às competências da agência. Dialogar com outras unidades administrativas da Artesp para solicitar apoio técnico regulatório na análise de propostas legislativas relativas às competências da agência. Articular e apoiar o Conselho Diretor, o Diretor-Presidente e o Gabinete da Presidência no relacionamento com órgãos e entidades dos poderes executivos e legislativos, nas diferentes esferas de governo. Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção 6ª. Assessoria de Comunicação. Artigo 41. Compete à Assessoria de Comunicação, ASCOM, submeter à aprovação do Conselho Diretor e executar, em cada exercício, o plano de comunicação anual interna e externa da Artesp. Coordenar a gestão do conteúdo do sítio eletrônico institucional da Artesp. Promover a imagem institucional e divulgar as atividades realizadas pela Artesp, interna e externa da Artesp. Apoiar a realização das consultas e audiências públicas e demais eventos da Artesp. Realizar as atividades de assessoria de imprensa. Administrar o portal da Artesp na internet, incluindo a disponibilização das atas das reuniões do Conselho Diretor, normas aprovadas e demais informações relevantes para a circulação interna. Gerir o acervo técnico bibliográfico interno. Desenvolver os manuais de identidade visual para os documentos e materiais publicados pela Artesp, e acompanhar a sua observância. Desenvolver e manter atualizada a apresentação institucional da Artesp. Planejar e organizar os eventos internos e externos de iniciativa da Artesp. Promover a divulgação interna e externa, em caráter informativo e educativo, das atividades da Artesp e dos direitos dos usuários perante a Artesp e as empresas que compõem o setor regulado. Elaborar relatório anual de entregas Artesp com principais impactos e dados consolidados dos setores regulados. Desenvolver marcas e materiais para eventos específicos de acordo com a identidade visual da Artesp. Elaborar, implementar e manter atualizada, com apoio da ouvidoria e demais áreas interessadas, a Carta de Serviços ao Usuário, de que trata o artigo 7º da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Capítulo 2º. Assessorias técnicas de diretoria. Artigo 42. São competências das assessorias técnicas de diretoria. Realizar assessoramento técnico ao diretor a que se reportar diretamente, nas matérias afetas às competências da agência. Assessorar na supervisão de temas, projetos e ações de relevância estratégica quando designado pelo diretor ao qual esteja subordinado. Elaborar as minutas de voto e dos correspondentes atos decisórios oriundos das unidades organizacionais nas matérias de competência exclusiva da diretoria colegiada da agência. Propor diligências nos processos administrativos distribuídos à respectiva diretoria. E exercer outras atribuições determinadas pelos respectivos diretores.
Capítulo 3º. Superintendências. Seção 1ª. Competências comuns. Artigo 43. São competências comuns às superintendências. Inciso 1º. Propor para deliberação do Conselho Diretor, seguindo o procedimento estabelecido pelo Gabinete da Presidência. A linha A. A regulamentação e a normatização relacionada às suas atividades. A linha B. Aperfeiçoamentos aos processos de tomada de decisão no exercício do monitoramento, da fiscalização e da gestão dos contratos sob seu acompanhamento, bem como melhorias em seus modelos contratuais e a linha C. Nomeação de substituto para impedimentos legais, temporários e ocasionais. Seguindo os incisos deste artigo 43. Propor ao Gabinete da Presidência, para edição de portaria do diretor-presidente, se o caso, a estrutura e competências específicas de suas gerências, além de estruturar as coordenadorias, seções, equipes e assessorias que lhes são subordinadas, respeitado o quanto disposto nesse regimento interno. Supervisionar, orientar e padronizar os atos praticados e os procedimentos adotados pelas unidades administrativas que lhes são subordinadas, observadas as diretrizes do Conselho Diretor e do Gabinete da Presidência. Participar ativamente do processo de estruturação e posteriores revisões do planejamento estratégico, incluindo a definição das metas e indicadores de desempenho de sua área, propondo ações de melhoria contínua, e realizar o seu constante acompanhamento. Manter o Gabinete da Presidência atualizado mensalmente em relação ao status de implementação dos projetos do plano estratégico atribuídos à superintendência e, parciais de suas metas e indicadores. Manter o Gabinete da Presidência atualizado em relação ao cronograma de eventos institucionais e inauguração de obras contempladas nos respectivos contratos sob sua gestão, e conduzir os temas a partir de diretrizes emitidas pelo Gabinete da Presidência. Validar com a assessoria de comunicação conceito, formato e a realização de eventos institucionais na Artesp. Avaliar o desempenho das unidades subordinadas e responder pelos resultados alcançados, bem como pela adequação dos custos dos trabalhos realizados. Providenciar a instrução de processos e expedientes, que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se, quando necessário, conclusivamente a respeito da matéria. Acompanhar, instruir e instituir controles dos processos administrativos em geral e dos processos administrativos sancionatórios, quando o caso. Propor ao Conselho Diretor deliberações de matérias sobre as quais possui competência, nos termos deste regimento. Providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com suas competências. Colaborar com o Conselho Diretor nas atividades relativas à coordenação e controle dos processos da superintendência, nas questões correlatas à sua função. Apoiar com subsídios técnicos as demais áreas da Artesp no atendimento às demandas externas e internas relativas aos assuntos de suas competências, incluindo as provenientes de órgãos públicos, órgãos de defesa dos consumidores, imprensa e órgãos de controle. Acompanhar e prover suporte técnico aos processos de consultas e audiências públicas. Apresentar a prestação de contas dos contratos sob sua gestão junto ao Tribunal de Contas do Estado, TCE. Responder, nos prazos que a legislação fixa ou, em sua ausência, naquele que venha a ser razoavelmente assinalado, as demandas recebidas da ouvidoria, inclusive do Serviço de Atendimento ao Usuário SAU, e do Serviço de Informações ao Cidadão, SIC da Artesp, relativas à sua área de atuação. Ainda são competências comuns às superintendências. Emitir comunicações, ofícios e notificações, observadas as competências reservadas ao Gabinete da Presidência, ao Diretor-Presidente e ao Conselho Diretor. A linha A. A autoridades administrativas do mesmo nível. A linha B, e a concessionárias, permissionárias e autorizatárias e demais interessados no serviço sob seu acompanhamento. Seguindo, são competências comuns às superintendências. Cumprir e fazer cumprir leis, decretos, regulamentos, contratos, decisões, prazos e ordens das autoridades superiores. Decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente subordinada, desde que não esteja esgotada a instância administrativa. Avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições e competências das unidades ou do pessoal subordinado. Opinar sobre proposta de contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação em vigor, para apoio às atividades de sua competência. Informar a área competente da Artesp quanto à existência de débitos financeiros em aberto, devidos pelos delegatários de serviços públicos, não sujeitos a recurso, para fins de inscrição no sistema de dívida ativa e no CADIM, quando o caso. Aprovar a política de contratação pelas concessionárias com partes relacionadas, bem como as respectivas políticas de compliance e de privacidade, quando o caso. Decidir sobre os pedidos de certidão e vista de processos. Implementar e coordenar os procedimentos de revisões ordinárias, nos termos previstos no regulamento da Artesp e nos instrumentos de delegação. Implementar e coordenar os processos de devolução dos contratos de concessão sob seu acompanhamento. Analisar o cabimento e emitir anualmente atestados de capacidade técnicas das delegatárias de serviço público. Implementar e acompanhar permanentemente fluxos, ferramentas de controle e procedimentos necessários para garantir padronização e eficiência para o desenvolvimento das atividades da superintendência em questão seguindo, quando existente, diretrizes estabelecidas pelo Gabinete da Presidência.
Viabilizar acesso às informações de dados técnicos, gerenciais e administrativas às demais áreas e superintendências, em especial à gerência de inovação e engenharia digital. Elaborar e propor a proposta orçamentária anual e acompanhar, após aprovação, sua execução. Solicitar apoio à Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTID, em tempo real sobre necessidades de desenvolvimento de aplicações, softwares e rotinas, bem como necessidades de aquisição de serviços, softwares ou hardwares voltados à área de TI e para o planejamento de eventuais tomadas de preço e contratações voltadas à área de TI. Alimentar, na periodicidade previamente estabelecida, as informações e dados referentes às áreas afetas, todos os sistemas, aplicativos, bancos de dados e demais canais tecnológicos oficiais definidos pela Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTID, e pela Gerência de Inovação e Engenharia Digital. Promover cursos, treinamentos, workshops voltados à capacitação técnica, gerencial e tecnológica das respectivas superintendências e áreas técnicas da Artesp. Executar outras atividades que lhe forem delegadas. Seção 2ª, Superintendências Funcionais. Subseção 1ª, Superintendência de Administração Interna. Artigo 44. Compete à Superintendência de Administração Interna, SUADI, planejar, administrar e gerir as atividades de licitação e contratos, recursos humanos, orçamento e finanças, serviços gerais e administração predial da Artesp. Propor procedimentos internos para ações administrativas no âmbito geral da Artesp. Coordenar e executar ações de caráter administrativo. Gerir nos aspectos administrativos, contratos de fornecimento de materiais e equipamentos e de prestação de serviços comuns e de engenharia. Ainda compete à Superintendência de Administração Interna decidir sobre assuntos referentes a licitações de valor igual ou inferior a R$650 mil, podendo: a linha A, autorizar a sua abertura, dispensa ou inexigibilidade. A linha B, designar comissão julgadora ou responsável pelos processos licitatórios de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A linha C, exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia. A linha D, homologar a licitação e adjudicar o objeto do contrato. A linha E, anular ou revogar a licitação ou decidir sobre os recursos. A linha F, autorizar a substituição, a liberação e a restituição de garantia. A linha G, autorizar a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo. A linha H, designar os gestores e fiscais do contrato. A linha I, aplicar penalidades. A linha J, autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato. Continuando. A Superintendência de Administração Interna compete ainda: subscrever em contratações de qualquer valor. A linha A, termo de designação de gestores e fiscais de contratos. A linha B, termos de apostilamento. A linha C, autorizações de reajustes contratuais. Compete também à Superintendência de Administração Interna decidir e aprovar as atividades e outros atos de recursos humanos, respeitadas as competências previstas para o Conselho Direito, Diretor-Presidente e Gabinete da Presidência. Planejar, desenvolver e controlar as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil da agência. Praticar os atos necessários à abertura, alteração e movimentação das contas vinculadas às concessões, inclusive mediante interface com instituições financeiras, observadas as competências legais da Artesp e respeitados os atos de atribuição privativa da Presidência. Realizar os cadastros e inscrições no Sistema de Dívida Ativa e no CADIM, considerando as informações recebidas pelas respectivas unidades administrativas competentes. Organizar o fluxo de informações para fim de realizar e manter atualizada as inscrições no Sistema de Dívida Ativa e no CADIM, inclusive quanto às informações de adimplemento por parte dos privados. Planejar e executar a administração do arquivo geral, os arquivos setoriais, a entrada e expedição de documentos e o acervo bibliográfico. Elaborar relatório de atividades do exercício e relatório da administração e das demonstrações contábeis, conforme legislação vigente sobre o tema. Propor a padronização de procedimentos de guarda e manutenção dos documentos no âmbito da Artesp, de acordo com as normas legais. Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Parágrafo único. A Superintendência de Administração Interna, SUADI, constituirá a unidade de despesa da unidade orçamentária da Artesp, nos termos da legislação aplicável. Subseção 2ª. Superintendência de Tecnologia da Informação. Artigo 45. Compete à Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTID, planejar, coordenar, apoiar e executar as ações de desenvolvimento, aquisição, instalação, manutenção e suporte técnico dos recursos de tecnologia da informação, efetuados por meios próprios ou de terceiros. Elaborar e revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, o Plano de Informatização e o Plano de Segurança da Rede Corporativa da Artesp. Administrar e implantar as bases de dados, a rede e os sistemas corporativos da Artesp. Estabelecer diretrizes para o uso eficiente dos recursos de tecnologia da informação, promovendo a melhoria contínua da qualidade e da produtividade do ciclo da informação. Coordenar e executar as ações necessárias ao pleno cumprimento do Programa Estratégia de Governo Digital do Estado de São Paulo.
Prover e manter equipamentos, produtos e serviços de informática e de telecomunicações corporativa. Suprir e dar suporte às áreas da Artesp com informações, recursos de informática e sistemas computacionais necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas e de gestão interna. Elaborar e manter, em base única, no âmbito dos serviços delegados. Alínea A. Gestão e monitoramento da área dentro dos limites da malha viária concedida. A linha B. Gestão e monitoramento de ativos móveis e imóveis e dos recursos da malha viária concedida. A linha C. Gestão e monitoramento integrado dos serviços de transporte e recursos oferecidos. A linha D. Fornecimento de dados e informações aos usuários acerca dos serviços de transportes e recursos oferecidos. A linha E. Planejamento de melhorias na rede de transportes e nos serviços de transportes oferecidos aos usuários. Ainda compete à Superintendência de Tecnologia da Informação promover a inovação tecnológica na Artesp. Gerir o Centro de Controle Multimodal, promovendo a integração, centralização e gestão das fontes oficiais de dados e informações dos serviços regulados, em colaboração com as superintendências setoriais e demais áreas da Artesp. Implementar ações voltadas para compras, aquisições e implantações de softwares, sistemas e aplicações ainda que exclusivamente sejam utilizados no âmbito interno da área afeta. Desenvolvimento de sistemas, softwares, rotinas e aplicações das áreas internas e demandadas pelas demais superintendências da Artesp. Tomar ciência, coordenar, gerir e apoiar as ações voltadas para a compra e aquisição de softwares e hardwares para a utilização das áreas internas e demais superintendências da Artesp. Acompanhar, apoiar e fazer a gestão e balanceamento adequado da atribuição de licenças de softwares às áreas técnicas e gerenciais da Artesp e aos seus respectivos técnicos. Promover a publicação de painéis de dados e mapas relevantes aos usuários dos modos de transportes regulados. Promover a publicação de painéis de dados e mapas relevantes à transparência do processo público e prestações de contas aos órgãos de controle. Apoiar, implementar e dar suporte técnico às ações e diretrizes demandadas pelo Gabinete da Presidência, especialmente as relacionadas à infraestrutura de hardware e rede, instalação de software, manutenção de banco de dados, bem como prestar apoio a eventuais desenvolvimentos. Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Seção 3ª, Superintendências Transversais. Subseção 1ª, Superintendência de Regulação Econômico-Financeira. Artigo 46. Para além daquelas previstas no artigo 43, são competências específicas da Superintendência de Regulação Econômico-Financeira, SUREL. Analisar as demonstrações financeiras elaboradas pelas concessionárias, permissionárias e autorizatárias a fim de verificar as condições para a manutenção da prestação do serviço público. Acompanhar as projeções financeiras das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Analisar os reajustes e revisões tarifárias previstos em contratos, além de manter atualizadas as tarifas, os valores e os índices de correção dos contratos, no âmbito de sua competência. Analisar, sob o enfoque econômico e financeiro, as composições e alterações de controle acionário e as mudanças estatutárias das concessionárias, permissionárias e autorizatárias, bem como as transferências de concessões e permissões. Analisar os impactos econômicos e financeiros decorrentes dos pleitos de concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Realizar levantamento de dados contábil e financeiro das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Analisar pedidos de reconhecimento de desequilíbrio e recomposição de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão, no âmbito de sua competência. Estruturar, manter atualizada e compartilhar periodicamente com as superintendências setoriais a relação de apólices de seguros no âmbito dos contratos de concessão, permissão e autorização, contemplando objeto, vigência, valores, limites assegurados e outras informações relevantes. Fiscalizar a arrecadação de receitas das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Praticar os atos necessários para acompanhar os saldos e movimentações das contas das concessões, quando aplicáveis, a fim de fiscalizar a arrecadação de receitas das concessionárias. Realizar a interface com a SUADI e as instituições financeiras para fins de acompanhamento, controle e registro das contas vinculadas às concessões, assegurando a tempestividade e a confiabilidade das informações. Propor a forma de partilha das receitas adicionais, não previstas em contrato, associadas à exploração da concessão, permissão ou autorização. Estabelecer, gerir e executar, no limite de suas atribuições, os processos e procedimentos relativos à concessão dos benefícios legais aos passageiros do transporte coletivo metropolitano, tais como passe escolar, passageiro especial PCD e passageiro desempregado. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção 2ª, Superintendência de Novos Investimentos. Artigo 47. Para além daquelas previstas no artigo 43, são competências específicas da Superintendência de Novos Investimentos, SUIN. Analisar, aprovar e acompanhar projetos, estudos e orçamentos de novos investimentos não previstos nos contratos de concessão de serviços públicos sob competência da Artesp. Estudar e propor novos investimentos não previstos nos contratos de concessão, para fim de solucionar problemas ou implementar melhorias nos sistemas estaduais de transporte sob competência da Artesp. Conduzir, instruir e acompanhar processos que tenham como objeto a inclusão de novos investimentos não previstos nos contratos de concessão de serviços públicos.
Analisar os impactos econômicos e financeiros decorrentes da inclusão de novos investimentos não previstos nos contratos de concessão. Emitir parecer técnico com recomendação em matérias relacionadas à inclusão de novos investimentos nos instrumentos de outorga para fim de subsidiar a decisão do Conselho, diretor ou do poder concedente. Manter registro atualizado dos novos investimentos não previstos nos instrumentos de outorga. Articular com a assessoria de relações governamentais no âmbito de projetos de novos investimentos não previstos nos contratos de concessão. Atuar, em cooperação com a Superintendência Setorias, na implementação e coordenação dos procedimentos de revisões ordinárias, nos termos previstos no regulamento da Artesp e nos instrumentos de delegação. Dialogar com as superintendências setoriais, caso necessário, para fim de colher subsídios visando a melhor instrução e implementação dos novos investimentos não previstos nos contratos de concessão. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção 3ª, Superintendência Socioambiental. Artigo 48. Para além daquelas previstas no artigo 43, são competências específicas da Superintendência Socioambiental, SUSAM. Acompanhar os processos de obtenção de licenças ambientais em trâmite nos órgãos competentes, necessárias à execução dos contratos de concessão, permissão ou autorização. Estruturar, monitorar e manter atualizado, em conjunto com as superintendências setoriais, cronograma de obras e investimentos não iniciados que dependam de interface com órgãos de competências socioambientais, de modo a mitigar atrasados no início das obras em função da emissão de licenças e autorizações. Estruturar e manter atualizado o banco de dados do cadastro fundiário da faixa de domínio. Estruturar e manter atualizado o controle das escrituras em geral das áreas onde adquiridas pelas concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Estruturar e manter atualizado o cadastro do patrimônio de áreas desapropriadas, autorizadas e permitidas. Estruturar, instruir e realizar, a partir de informações técnicas solicitadas às demais superintendências quando necessário, todos os atos necessários e pertinentes de competência da Artesp relacionados aos pedidos de declaração de utilidade pública necessárias à execução dos contratos de concessão, permissão ou autorização, sob competência da agência. B. Aos processos de desapropriação das áreas necessárias à execução dos contratos de concessão, permissão e autorização. C. As análises de componentes socioambientais e demais questões fundiárias dos projetos de concessão, permissão ou autorização. Encaminhar para a autoridade competente o pedido de declaração de utilidade pública devidamente instruído. Apoiar e acompanhar os processos de reassentamentos conforme as atribuições e diretrizes dos contratos de concessão, permissão ou autorização, quando o caso. Emitir parecer técnico com recomendação em matérias socioambientais nos instrumentos de outorga para fim de subsidiar a decisão do Conselho Diretor ou do Poder Concedente. Coordenar a implementação da política socioambiental da Artesp e de seus instrumentos e promover seu aperfeiçoamento contínuo. Elaborar, implantar e monitorar o sistema de gestão socioambiental, propondo melhorias sempre que necessário. Apoiar a agência na implantação de um sistema integrado de gestão de informações georreferenciadas, mantendo os dados socioambientais atualizados. Garantir a inserção e cumprimento dos requisitos socioambientais dos projetos de concessão, permissão ou autorização, desenvolvendo articulações necessárias com todas as áreas técnicas envolvidas. Fiscalizar a conformidade da implantação das obras segundo os requisitos socioambientais, a legislação vigente e as exigências específicas das licenças ambientais, observando-se também as disposições previstas nos respectivos contratos. Controlar os níveis de serviço através de indicadores que compõem a avaliação de desempenho ambiental, ADA ou outra ferramenta que melhor se aplique, observando-se também as disposições previstas nos respectivos contratos. Propor ferramentas de controle e monitoramento para garantir a gestão socioambiental adequada dos contratos de concessão, permissão e autorização, quando necessário. Propor para as detentoras dos contratos de concessão, permissão ou autorização, medidas mitigadoras de impactos e passivos socioambientais pré-existentes, não previstos e gerados durante as obras. Apoiar os procedimentos de treinamento do corpo técnico da Artesp nos temas socioambientais. Elaborar e manter atualizado o banco de normas e legislações socioambientais. Implementar, a partir de diretrizes do Gabinete da Presidência, a agenda de sustentabilidade e a cultura de governança ética, demonstrando compromisso com os princípios ESG, incentivando a transparência e a responsabilidade em todos os níveis da agência. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Seção 4ª, Superintendências Setoriais. Artigo 49. Para além daquelas previstas no artigo 43, são competências comuns às superintendências setoriais. Elaborar e implementar os programas de fiscalização, de acompanhamento de execução física, do controle tecnológico e da qualidade das obras e serviços, prezando pela padronização de procedimentos. Controlar os padrões de conservação e propor as adequações físicas a serem implementadas pelas concessionárias, permissionária e autorizatária, observado o disposto nos respectivos instrumentos de outorga. Acompanhar e desenvolver o relacionamento das concessionárias, das permissionárias e das autorizatárias com os órgãos responsáveis pela fiscalização do tráfego e transporte. Analisar critérios, procedimentos e valores referentes às receitas acessórias dos serviços e infraestrutura regulada.
Controlar a execução e aprovar os projetos pertinentes a obras e serviços contratuais. Assegurar a instituição dos mecanismos de contas das concessões, no que concerne às competências previstas da Artesp. Notificar o banco depositário nas hipóteses previstas pelo instrumento de outorga e pelo contrato de administração de contas da concessão, permissão e autorização. Analisar e se manifestar conclusivamente acerca das solicitações referentes ao equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos instrumentos de delegação. Analisar a adequação das apólices de seguros e garantias em relação aos contratos regulados, observando a legislação pertinente. Emitir, controlar e realizar demais atividades relacionadas às expectativas de sinistro, a partir das informações das apólices de seguros e garantias prestadas no âmbito dos contratos regulados. Manter a corregedoria da Artesp atualizada em relação à lista vigente de empresas terceirizadas contratadas pelas concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Acionar e executar as garantias contratuais nos casos cabíveis. Coordenar a atualização dos pareceres referenciais relativos à atuação da superintendência, inclusive quanto a assuntos sancionatórios. Lavrar notificações, instaurar e analisar os processos administrativos sancionatórios, mantendo permanentemente o registro das penalidades aplicadas e dos processos em andamento. Aplicar, em primeira instância, as penalidades previstas no instrumento de outorgas, respeitado o processo administrativo sancionatório. Manter cadastro de bens móveis, equipamentos e sistemas pertinentes aos serviços e infraestrutura regulada. Informar e prestar apoio técnico à Superintendência Socioambiental quanto aos aspectos relativos à declaração de utilidade pública relacionados com os serviços públicos, de transporte delegado. Avaliar e se manifestar conclusivamente sobre operações societárias, observada a competência do Conselho Diretor em decidir a respeito de alterações de controle societário das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Manter registro da composição do controle societário das concessionárias, permissionária e autorizatárias, inclusive quanto a acordos de acionistas. Acompanhar a elaboração de pareceres e relatórios emitidos por empresas independentes, emitindo posicionamentos técnicos necessários para subsidiar a decisão do Conselho Diretor ou do poder concedente. Gerir o cumprimento de obrigações contratuais pelas concessionárias, permissionárias e autorizatárias de modo permanente. Gerir os contratos de serviços delegados conforme as diretrizes, padrões, orientações e sistemas estabelecidos pelo Gabinete da Presidência. Decidir tecnicamente sobre os temas pertinentes aos contratos de permissão, concessão e autorização, respeitadas as competências específicas atribuídas a outras unidades administrativas neste regimento. Emitir parecer técnico com recomendação em matérias relacionadas a investimentos previstos no instrumento de outorga e à operação do sistema para fim de subsidiar a decisão do Conselho Diretor ou do poder concedente. Compor e, quando o caso, prover apoio técnico a comitês, grupos técnicos e demais ambientes de solução de conflitos previstos nos contratos sob seu acompanhamento. Promover a realização de estudos de aperfeiçoamento das normas e procedimentos técnicos visando a melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Apoiar a ouvidoria na elaboração da pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços regulados. Auxiliar na elaboração de propostas de alterações normativas ou contratuais, voltadas a aprimorar a prestação do serviço sob sua regulação e fiscalização, inclusive a partir de experiências observadas em outros setores ou em outros entes federados. Subseção I. Superintendência de Rodovias. Artigo 50. Compete à Superintendência de Rodovias, SUROD, fiscalizar os contratos de concessão de rodovias regulados pela Artesp. Fiscalizar permanentemente a infraestrutura rodoviária, preservando as condições de manutenção dos bens afetados à concessão. Fiscalizar a execução dos investimentos no sistema rodoviário, monitorando e mantendo atualizados os respectivos cronogramas de execução. Fiscalizar a operação do sistema rodoviário, monitorando permanentemente a aplicação de normas e padrões técnicos estabelecidos para a prestação do serviço. Controlar os níveis de serviço de tráfego e indicadores de segurança, propondo, solicitando e acompanhando, quando o caso, a implantação de medidas de melhorias pelas concessionárias, observado o disposto nos respectivos contratos. Autorizar o início de operação de infraestruturas e sistemas no âmbito do sistema rodoviário. Aprovar as solicitações referentes à construção, readequação, fechamento ou alteração de acessos. Autorizar a instalação de equipamentos e serviços na faixa de domínio do sistema concedido, bem como os de publicidade, nos termos da legislação aplicável. Analisar e autorizar, quando o caso, solicitações de uso e ocupação de faixa de domínio e acessos. Coordenar ações e praticar todos os atos necessários, dentro das responsabilidades da Artesp, a implementação do escopo dos contratos de permissão, concessão e autorização, no setor rodoviário, respeitadas as competências específicas atribuídas a outras unidades administrativas neste regimento. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção 2ª. Superintendência Metroferroviária. Artigo 51. Compete à Superintendência Metroferroviária, SUMEL, fiscalizar os contratos de concessão de trilhos regulados pela Artesp. Fiscalizar permanentemente a infraestrutura metroferroviária, preservando as condições de manutenção dos bens afetados à concessão.
Fiscalizar a execução dos investimentos no sistema metroferroviário, monitorando e mantendo atualizados os respectivos cronogramas de execução. Fiscalizar a operação do sistema metroferroviário, monitorando permanentemente a aplicação de normas e padrões técnicos estabelecidos para a prestação do serviço. Controlar os níveis de serviço e padrões de segurança operacional, propondo, solicitando e acompanhando, quando caso, a implantação de medidas de melhorias pelas concessionárias, observado o disposto nos respectivos contratos. Autorizar o início de operação de infraestruturas e sistemas no âmbito do sistema metroferroviário, quando caso. Coordenar ações e praticar todos os atos necessários, dentro das responsabilidades da Artesp, a implementação do escopo dos contratos de permissão, concessão e autorização, no setor metroferroviário, respeitadas as competências específicas atribuídas a outras unidades administrativas neste regimento. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção 3ª, Superintendência de Transporte Coletivo. Artigo 52. Compete à Superintendência de Transporte Coletivo, SUCOL, fiscalizar o sistema de transporte metropolitano e intermunicipal coletivo de passageiros do Estado de São Paulo, bem como combater o transporte clandestino coletivo de passageiros. Propor, atualizar, consolidar e acompanhar a implantação do Plano Diretor de Transportes, utilizando-se dos instrumentos necessários para o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos serviços públicos de transporte tais como estudos, pesquisas e metodologias entre outros. Planejar, desenvolver, acompanhar e manter atualizadas as informações relativas à execução dos serviços referentes aos sistemas de transporte intermunicipal, inclusive metropolitano, sob competência da Artesp. Coordenar, supervisionar e fiscalizar as operações no sistema de transporte intermunicipal, inclusive metropolitano, sob competência da Artesp. Analisar tecnicamente e autorizar solicitação de modificação dos serviços do sistema de transporte intermunicipal, inclusive metropolitano, sob competência da Artesp. Analisar, propor e fiscalizar padrões e regulamentos referentes ao sistema de transporte intermunicipal, inclusive metropolitano, sob competência da Artesp. Acompanhar e desenvolver relacionamento com as entidades envolvidas direta e indiretamente com o sistema de transporte tais como usuários, operadores e gestores entre outros, no âmbito de sua competência. Acompanhar e manter atualizadas as informações relativas à execução dos serviços referentes aos sistemas de transporte intermunicipal, inclusive metropolitano, sob competência. Estabelecer, gerenciar, monitorar e fiscalizar metas e indicadores de qualidade orientados para a melhoria do serviço de transporte público de passageiros por ônibus e veículo leve sobre trilhos, VLT. Propor ao Conselho Diretor ou ao Poder Concedente a criação ou extinção de linhas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros. Emitir parecer técnico quanto às bases técnicas dos editais de licitações referentes aos serviços públicos de transporte metropolitano e intermunicipal coletivo de passageiros. Emitir parecer técnico com recomendação em matérias relacionadas a receitas acessórias e revisão de tarifas referentes ao sistema de transporte intermunicipal, inclusive metropolitano, sob competência da Artesp, para fim de subsidiar a decisão do Conselho Diretor ou do Poder Concedente. Coordenar ações e praticar todos os atos necessários, dentro das responsabilidades da Artesp, a implementação do escopo dos contratos de permissão, concessão e autorização, no setor de transporte intermunicipal, inclusive metropolitano, respeitadas as competências específicas atribuídas a outras unidades administrativas neste regimento. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção 4ª, Superintendência Aeroportuária. Artigo 53. Compete à Superintendência Aeroportuária, SUAEP, fiscalizar os contratos de concessão de aeroportos regulados pela Artesp. Fiscalizar permanentemente a infraestrutura aeroportuária preservando as condições de manutenção dos bens afetados à concessão. Fiscalizar a execução dos investimentos no sistema aeroportuário, monitorando e mantendo atualizados os respectivos cronogramas de execução. Fiscalizar a operação do sistema aeroportuário, monitorando permanentemente a aplicação de normas e padrões técnicos estabelecidos para a prestação do serviço. Controlar os níveis de serviço e indicadores de segurança, propondo, solicitando e acompanhando, quando o caso, a implantação de medidas de melhorias pelas concessionárias, observado o disposto nos respectivos contratos. Autorizar o início de operação de infraestruturas e sistemas no âmbito do sistema aeroportuário. Autorizar a instalação de equipamentos e serviços no sistema concedido, bem como os de publicidade, nos termos da legislação aplicável. Coordenar ações e praticar todos os atos necessários, dentro das responsabilidades da Artesp, a implementação do escopo dos contratos de permissão, concessão e autorização, no setor aeroportuário, respeitadas as competências específicas atribuídas a outras unidades administrativas neste regimento. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Subseção V. Superintendência Hidroviária. Artigo 54. Compete à Superintendência Hidroviária, SUID, fiscalizar os contratos de outorga de serviço público de transporte hidroviário, regulados pela Artesp. Fiscalizar permanentemente a infraestrutura hidroviária preservando as condições de manutenção dos bens afetados à concessão. Fiscalizar a execução dos investimentos no sistema hidroviário, monitorando e mantendo atualizados os respectivos cronogramas de execução.
Fiscalizar a operação do sistema hidroviário, monitorando permanentemente a aplicação de normas e padrões técnicos estabelecidos para a prestação do serviço. Controlar os níveis de serviço e indicadores de segurança, propondo, solicitando e acompanhando, quando o caso, a implantação de medidas de melhorias pelas concessionárias, observado o disposto nos respectivos contratos. Autorizar a instalação de equipamentos e serviços no sistema concedido, bem como os de publicidade, nos termos da legislação aplicável. Coordenar ações e praticar todos os atos necessários, dentro das responsabilidades da Artesp, a implementação do escopo dos contratos de permissão, concessão e autorização, no setor hidroviário, respeitadas as competências específicas atribuídas a outras unidades administrativas neste regimento e realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Capítulo 4. Gerências e coordenadorias. Artigo 55. São competências comuns às gerências. Providenciar a instrução de processos e expedientes, que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se, quando necessário, conclusivamente a respeito da matéria. Administrar o pessoal alocado às suas respectivas unidades de acordo com as normas disciplinares e as de gestão de recursos humanos da agência. Cumprir e fazer cumprir leis, decretos, regulamentos, contratos, decisões, prazos e ordens das autoridades superiores. Colaborar nas atividades relativas à coordenação e controle dos processos da superintendência, nas questões correlatas à sua função. Elaborar regulamentos e procedimentos relacionados a seu campo de atuação. Manter registro e gestão permanentes dos processos administrativos em andamento, utilizando-se, para tanto, dos sistemas corporativos da Artesp. Elaborar manifestações e relatórios técnicos para subsidiar o processo de tomada de decisão das autoridades hierarquicamente superiores. Elaborar relatórios e pareceres a respeito de assuntos de sua competência, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, inclusive com a apresentação, quando solicitado, de estudos acerca dos principais riscos, pontos críticos, restrições regulatórias, inovações, alternativas técnicas ou consequências práticas. Acompanhar e, quando pertinente, participar dos grupos de trabalho e de estudo e das comissões técnicas da Artesp. Desempenhar as atividades relativas à sua competência para a implementação da agenda estratégica da Artesp. Participar do processo de definição das metas e indicadores de desempenho de sua área, propondo ações de melhoria contínua, e realizar o seu constante acompanhamento. Prestar às demais áreas da Artesp os subsídios técnicos necessários ao atendimento às demandas externas e internas relativas aos assuntos de suas competências, incluindo as provenientes de órgãos públicos, órgãos de defesa dos consumidores, imprensa e órgãos de controle. Auxiliar as autoridades hierarquicamente superiores e demais unidades administrativas da Artesp na preparação dos documentos que irão compor a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, TCE. Seguir os padrões de sistemas, informação, tratamento de dados e demais diretrizes determinados pela Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTID, e pela Gerência de Inovação e Engenharia Digital. Fornecer e ou viabilizar acesso às informações de demais dados técnicos, gerenciais e administrativas às demais superintendências, em especial à Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTID, e à Gerência de Inovação e Engenharia Digital. Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Parágrafo 1º. As coordenadorias competirão às atribuições previstas nos itens 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, além daquelas que lhes forem delegadas pelas respectivas gerências ou superintendências. Parágrafo 2º. As seções competirão às atribuições previstas nos itens 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 15, além daquelas que lhe forem delegadas pelas respectivas gerências ou superintendências. Artigo 56. Para além daquelas previstas no artigo 55, são competências comuns às gerências setoriais. Garantir, por meio de diligências em campo e ou análise documental, adequado monitoramento e fiscalização dos serviços delegados e o cumprimento das obrigações contratuais, nas matérias relacionadas à sua área de atuação. Determinar que sejam cumpridas as disposições regulamentares dos serviços delegados e as cláusulas contratuais, observando a legislação em vigor. Manter registro e gestão permanentes dos processos administrativos em curso e da situação dos contratos de delegação sob sua fiscalização, incluindo, sem se limitar a: alínea A. Registro da situação cadastral dos bens móveis, equipamentos e sistemas pertinentes aos serviços e infraestrutura regulada. Alínea B. Registro da composição societária das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Alínea C. Registro das penalidades aplicadas e sua situação corrente. Alínea D. Registro dos desequilíbrios econômico-financeiros reconhecidos pela agência e do saldo regulatório de cada contrato de delegação. Alínea E. Gestão do acompanhamento dos principais marcos das concessões, permissões e autorizações. São, ainda, competências comuns às gerências setoriais. Propor, à autoridade hierarquicamente superior, aperfeiçoamentos aos processos de tomada de decisão no exercício do monitoramento, da fiscalização e da gestão dos contratos sob seu acompanhamento, bem como melhorias em seus modelos contratuais. Auxiliar na elaboração de propostas de alterações normativas ou contratuais, voltadas a aprimorar a prestação dos serviços sob sua regulação e fiscalização.
Parágrafo único. As coordenadorias setoriais e seções setoriais competirão às atribuições previstas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, além daquelas que lhes forem delegadas pelas respectivas gerências ou superintendências. Capítulo V. Assessorias. Artigo 57. São atribuições comuns às assessorias: planejar, coordenar, orientar e executar as atividades das unidades sob sua responsabilidade. Administrar o pessoal alocado às suas respectivas unidades de acordo com as normas disciplinares e as de gestão de recursos humanos da agência. Obedecer aos planos e políticas fixados para a agência. Zelar pelo adequado andamento dos processos administrativos sob sua responsabilidade. E realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Título 4. Disposições finais. Artigo 58. A Artesp dará tratamento confidencial às informações técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis que solicitar às empresas prestadoras de serviços, desde que sua divulgação não seja diretamente necessária para impedir a discriminação de usuários ou prestadores de serviço e verificar o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de autorização, permissão ou concessão. Artigo 59. As atividades da Artesp serão desenvolvidas de acordo com planos e programas atualizados periodicamente, nos termos deste regimento e da legislação aplicável. Artigo 60. Os casos omissos deste regimento serão resolvidos pelo Conselho Diretor. Artigo 61. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.